se essa pessoa não concorda comigo, então eu não quero mais continuar sendo amiga dela, ou se essa pessoa fez algo que eu não gostei, é melhor eu sumir da vida dela do que enfrentar o desconforto do conflito. A gente foge de ter que lidar com um lado que não é tão bonito das pessoas. A gente foge de conversas difíceis, foge de conflitos. Toda vez que eu abri esse livro, eu sentia que eu estava em Four Winds, avistando um belo pôr do sol sentada nas rochas abaixo do farol marítimo, ou então sentada diante da lareira da Casa dos Sonhos, desfrutando de um delicioso banquete sonoro, que eram os diálogos da senhorita Cornélia com o Capitão Jim. Hoje nós vamos falar sobre o livro Anne e a Casa dos Sonhos. Pelo que eu vi por aí, é um dos preferidos do pessoal, e de fato essa história ganhou um lugar muito especial no meu coração. A história se inicia com os preparativos do casamento da Anne e do Gilbert. Finalmente, a nossa querida Anne e o nosso querido Gilbert se tornarão senhor e senhora Blight. Nesse livro, inclusive, as pessoas começam a se referir a Anne como senhora Blight, o que me causou um certo estranhamento no início, porque o que predomina na minha cabeça é a imagem daquela menininha ruivinha, tagarela, cheia de imaginação, que olha a vida de forma tão dramática. E agora ela está prestes a dar um passo que vai mudar completamente a vida dela, vai iniciar a história da família dela. Nesse momento, Green Gables está repleta de sentimentos de despedida e de mudanças. Os primeiros capítulos do livro são bem nostálgicos, o pessoal fica se recordando aí de acontecimentos dos livros passados. Inclusive, a Anne até se lembra quando ela comentou com o Matt, quando ele estava levando ela para Green Gables pela primeira vez, que ela nunca poderia ser uma noiva porque ela era muito sem graça e ninguém se interessaria por ela. Isso só seria possível se algum missionário acabasse se casando com ela, porque, segundo ela, missionários não podem ser exigentes com a aparência. Inclusive, até tem essa cena na série da Netflix. Uma noiva toda de branco com um véu bem bonito. Eu nunca vi uma, mas imagino como deve ser. Não espero que eu seja uma noiva um dia. Eu sou tão sem graça. Ninguém vai querer casar comigo. A menos que seja um missionário estrangeiro. Acho que um missionário estrangeiro não seria tão exigente, não? Então, após os preparativos, finalmente chegamos na cena da cerimônia. E aqui um ponto que eu trago é que eu senti que a cena da cerimônia acabou sendo muito rápida. A gente está acostumado com uma escrita da Lucy sendo mais detalhista e mais descritiva. Às vezes são 3 páginas do livro para descrever a folha de uma árvore, mas aqui eu senti que foi muito rápido, faltou um pouquinho mais de riqueza na ambientalização e até no que diz respeito ao sentimento dos personagens, principalmente da Anne e do Gilbert. Eu gostaria que ela tivesse explorado mais pra gente conseguir se conectar com aquele momento. Senti que a cena do casamento acabou sendo muito rápida. Após a cerimônia, eles iniciam sua vida de casados, se mudando para Four Winds, que é uma cidade litorânea. E lá o Gilbert encontrou uma casa para eles morarem, que eles apelidaram carinhosamente como Casinha dos Sonhos. E tem esse apelido justamente porque é do jeito que a Anne imaginava, o jeito que ela sonhava, um lugar com árvores e uma casinha bem acolhedora. Lá em Four Winds eles conhecem o Capitão Jim, que é o faroleiro da cidade, que cuida do farol que vai guiando ali os barcos e os navios. E o Capitão Jim é simplesmente a parte sábia e o coração desse livro. Ele viveu boa parte da vida dele em alto mar, o que faz dele uma pessoa com muita história para contar. E ele é um grande contador dessas histórias, o que faz com que todos ao redor dele parem aquilo que eles estão fazendo para ouvir as aventuras da vida dele. Nós temos conhecimento de alguma dessas histórias ao longo do livro, mas se tivesse um momento para aprofundar um pouco mais, acho que a gente poderia se identificar com o Capitão Jim também de outras formas, através daquilo que ele viveu. Esse personagem, acredito que é um dos mais cativantes. A forma como ele é descrito no livro faz com que a gente queira ser amigo dele. Realmente ele é aquela pessoa agradável que as pessoas gostam de estar na companhia. Tem até um trecho do livro que fala algo muito interessante sobre ele. O trecho diz o seguinte: o capitão era uma dessas pessoas raras e fascinantes, que nunca falam, mas sempre diziam alguma coisa. Nada parecia jamais chateá-lo ou deprimi-lo. A gente percebe quanta sabedoria o Capitão Jim carrega na forma como ele vê a vida e passa pelos momentos de adversidade. Inclusive tem até um momento que ele fala que acha isso tão estranho que ele consegue até desfrutar de momentos de dores.
de uma forma até que positiva. Ele parece que é aquela pessoa do copo meio cheio. Para ele parece que tá tudo sempre certo desde que você tenha a companhia de bons amigos e de sua família. A gente também vê como ele ajuda as pessoas da cidade, se importa verdadeiramente com elas. A gente vê que ele valoriza muito a presença das pessoas, estar com seus amigos, ter um tempo de qualidade com eles. Para ele é nisso que se encontra o valor da vida. Em alguns momentos do livro, onde eles estavam tendo algum tipo de conversa e dando risada juntos, eu conseguia me ver ali dentro daquela cena, o que me fez refletir como que nos dias de hoje a gente precisa valorizar mais a companhia das pessoas e realmente ter um tempo de qualidade com elas, porque com o avanço da tecnologia e tantas distrações que a gente tem ao nosso redor, a gente pode acabar perdendo tantos momentos preciosos por estarmos distraídos ou acharmos que não temos tempo, mas na verdade nós temos tempo, acontece que nós estamos muito distraídos e vidrados com outras coisas. Uma das coisas que eu gosto muito desse livro é que eles fazem constantes analogias a esse ambiente de navegação. Então, um detalhe que sempre que acontecia na história eu ficava assim, ai meu Deus, que fofinho, é quando o Capitão Jim se refere a Deus como o grande capitão da vida dele. Essas analogias trazem aquele ar poético para a história que é bem característico da Lucy mesmo. E eu até trouxe esse trecho aqui para mostrar para vocês. Acredito que, independente do que o ano nos reserve, o grande capitão nos dará o que há de melhor, e de um jeito ou de outro chegaremos a um porto seguro. E outro detalhe é que o Capitão Jim toca violino, gente. Tem uma cena super legal onde ele toca violino para os amigos dele. Ou seja, ele não é pouca coisa não. Ele com certeza foi o meu personagem preferido. Eu amei todos, mas o Capitão Jim tem o primeiro lugar. Lá em Four Winds eles também conhecem uma amiga que é a pérola dessa história, que é a senhorita Cornélia. Ela é uma mulher presbiteriana, conservadora, fervorosa e uma mulher muito obstinada. Ela com certeza é aquele tipo de pessoa que é mais fácil arrancar a cabeça do que uma ideia da cabeça dela. E o passatempo preferido dela é criticar os homens. As cenas dela e do Capitão Jim foram o puro entretenimento. Quando eles dois entravam em cena juntos, eu já sabia que a risada ia ser garantida. Porque se o passatempo preferido da senhorita Cornélia é criticar os homens, o passatempo preferido do Capitão Jim é provocar a senhorita Cornélia. Então esses momentos nos proporcionam uma leitura muito divertida, muito leve e agradável. O mais legal disso tudo é que mesmo o Capitão Jim e a senhorita Cornélia divergindo muito nas opiniões deles, por exemplo, o Capitão Jim é um liberal e a senhorita Cornélia é conservadora. Mesmo com essas divergências de pensamento, eles continuam ali no mesmo ciclo de amigos, dividindo bons momentos juntos. Depois chega uma determinada tarde que a Anne resolve ir à praia e lá ela conhece a Leslie Moore, que inclusive é uma vizinha dela e que ela ainda não tinha conhecido. E aqui nós temos um ponto importantíssimo da história. O relacionamento, a amizade da Leslie com a Anne tende a ser um tanto quanto duvidoso e agridoce no início. A Anne fica muito confusa se realmente a Leslie gosta da companhia dela, gosta da amizade dela, porque em alguns momentos a Leslie parece super aberta e super amiga, mas em outros ela tem algumas atitudes que faz com que a Anne fique com aquela pulguinha atrás da orelha, gera certas dúvidas na mente da Anne. O que explica o fato da Leslie ser assim e gerar essas dúvidas na mente da Anne é porque ela é uma pessoa que viveu muitas tragédias durante toda a vida dela. Isso fez com que ela se fechasse. Às vezes ela permitia que a pessoa desse um passo, mas nada além disso. Talvez por medo de que ela pudesse acabar sofrendo mais futuramente, caso ela criasse um afeto muito grande pela pessoa. E a Leslie, ela se demonstra ser uma pessoa totalmente desacreditada de que algum dia ela poderá ser feliz novamente. As pessoas na cidade, inclusive, dizem que ela é uma pessoa que está vivendo a morte em vida e não tem nada que ela possa fazer para mudar a situação dela. O jeito é aceitar e continuar sobrevivendo. E a Anne poderia simplesmente, facilmente ter desistido dessa amizade, porque lidar com a Leslie e os sentimentos dela era como pisar em uma areia movediça ou pisar em ovos.
Em dado momento estava tudo bem e daqui a pouco já não estava mais. Mas a Anne se demonstra muito resiliente e realmente uma amiga paciente e insiste em permanecer do lado da Leslie. Em alguns momentos ela tem até mesmo que obrigar e forçar a Leslie a fazer algumas coisas, porque pela Leslie ela simplesmente ficava trancafiada na casa dela, se afogando ali na própria dor e não se permitiria encontrar um pouco de felicidade na companhia dos seus amigos. E a história da amizade delas me ensinou tanto, porque em diversos momentos eu pensei em como as pessoas descartam umas às outras com tanta facilidade hoje em dia. Então, por exemplo, se essa pessoa não concorda comigo, então eu não quero mais continuar sendo amiga dela, ou se essa pessoa fez algo que eu não gostei, é melhor eu sumir da vida dela do que enfrentar o desconforto do conflito. A gente foge de ter que lidar com um lado que não é tão bonito das pessoas. A gente foge de conversas difíceis, foge de conflitos. E acabamos perdendo a oportunidade de amadurecer e fortalecer as nossas relações. Nos esquecemos que uma verdadeira amizade, uma amizade forte, só pode nascer depois que enfrentarmos momentos difíceis juntos. E quantos princípios bíblicos nós podemos enxergar através da amizade delas duas. Inclusive, eu me lembrei até de um provérbio, que é o provérbio 17:17, que diz assim: o amigo ama em todo tempo, e na dificuldade nasce um irmão. E nós vemos na história que, de fato, os amigos da Leslie amaram ela em todo tempo. Mesmo ela tendo essa instabilidade de sentimentos, uma hora estando bem, uma hora não estando, ou até tomando algumas atitudes que não são muito legais, né? Os amigos dela escolheram amá-la em todo o tempo e ser pacientes, porque de fato ela não estava vivendo uma vida fácil, ela nunca viveu uma vida fácil. A história ela vai se desenvolver em torno do relacionamento da Anne e do Gilbert com esses três personagens, Capitão Jim, Senhorita Cornélia e Leslie Moore. E nós sabemos que a Lucy geralmente tem uma escrita previsível, pelo menos eu sempre tenho o sentimento de saber o que vai acontecer mais ou menos em seguida, mas nesse livro, meus amigos, a Lucy mostrou que ela também sabe entregar plot twist, porque ela tem uma carta na manga e esse livro nos gera muitas emoções. Acho que tudo que a gente não teve de fortes emoções em Anne de Wind Poplars, que inclusive já tem a resenha aqui no canal, eu vou deixar nos cards aqui pra vocês, nós temos muitas fortes emoções em Anne e a Casa dos Sonhos. Ela nos entrega um clímax de revelações que eu tava lendo e eu simplesmente nem vi que isso iria chegar. E é claro que você só vai descobrir lendo o livro. E agora passando para o momento de avaliação. Minha avaliação para essa história vai ser 4 de 5 estrelas. Eu altamente recomendo a leitura desse livro. Ele vai cativar o seu coração. E como eu costumo dizer, as leituras da Lucy, bem como todas as outras, acredito que pode nos gerar um tipo de reflexão. Então, se você só lê desesperado para terminar logo, só para falar que você já leu determinado livro, você pode acabar perdendo muita coisa valiosa. Lembre-se que não é sobre a quantidade de livros que você lê, mas sim sobre a qualidade com que você lê. O que aquela história pode te ensinar. Pense sempre no que você pode reter daquela história. Calma, respira. Respira. Já respirei, Sofia. Agora calma. Estou calma. Desfruta da história, reflete sobre ela e se divirta nos labirintos de reflexão que cada história pode te proporcionar. Agora, se você já leu essa história, eu gostaria muito que você compartilhasse comigo aqui nos comentários qual foi o seu personagem preferido ou o momento mais engraçado da história, algo que você gostou. Claro que sem spoilers, né, pra gente não prejudicar aí a experiência de leitura de outra pessoa que pretende ler esse livro ainda. E se você chegou até aqui, eu gostaria de te agradecer e pedir também o seu like, que você se inscreva, ative o sininho, porque isso me incentiva muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Então, muito obrigada por assistir e até a próxima!